Você já ouviu falar em arte-terapia? Pois esse é o assunto de hoje do Brilhante Cenário. Vamos explicar como ela pode ser utilizada na nossa vida e como pode contribuir para o nosso autoconhecimento. Para falar sobre o assunto, nada melhor do que uma especialista, a Mariel Granato. Seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Viviane, obrigada, tudo bem? A arte-terapia, né, o nome parece ser bastante especial. Por quê? A arte-terapia, ela une algo muito importante e hoje em dia essencial na nossa vida. É a arte que nos acompanha desde os primórdios e é algo natural do ser humano porque envolve comunicação e a expressão interna. E também a terapia, que é o caminho curativo. Mas a arte-terapia tem um diferencial da arte como sendo terapêutico. Na arte-terapia existe um processo terapêutico que é o que a diferencia desse outro movimento com relação à arte. Artístico. Exatamente. A arte-terapia, na sua função terapêutica, ela se diferencia desses outros movimentos trabalhados em arte por causa do seu processo terapêutico. Esse processo terapêutico, Viviane, ele tem como base a criatividade e o autoconhecimento do indivíduo. Então, o participante passa por uma anamnese, por um profissional específico, né, um profissional credenciado na arte-terapia, com formação específica. E esse profissional, então, ele monta o processo terapêutico específico para esse indivíduo, com base nos objetivos que ele vem buscar. Esses objetivos variam de acordo com a necessidade de cada um. Já tivemos nesses 14 anos, quase 15 de atuação específica na área, situações comportamentais, situações clínicas, inclusive, em que nós nos disponibilizamos num trabalho multidisciplinar com outros profissionais da área da saúde também, né? Especialmente psicólogos, psiquiatras, neurologistas, terapeutas ocupacionais. Então, a arte-terapia, ela vem numa composição na área da saúde como prevenção e também como promoção da saúde. O desenho, assim como outras técnicas e materiais utilizados em arte, são as nossas ferramentas, são os nossos recursos. Mas, como eu havia dito, está dentro de um processo terapêutico. Para ser identificado esse processo, o arte-terapeuta precisa trabalhar as falas terapêuticas, as propriedades terapêuticas dessas técnicas e desses materiais. Porque senão, né, Viviane, nós estaríamos desenhando e pintando e todo mundo estaria bem. Por que não? Sim. Porque não há esse envolvimento em termos de construção de processo. Cada técnica e cada material é estudado em arte-terapia na sua propriedade terapêutica. A criança ou adolescente, adulto, enfim, porque nós trabalhamos com todas as idades, a partir de 4 anos. Dependendo da necessidade que essa pessoa apresenta via pais responsáveis ou por ela mesma, nós então buscamos essas propriedades terapêuticas que vão encaminhar, vão organizar essa pessoa internamente, fazendo com que ela expresse, emerja seus conteúdos internos. Então, dependendo da situação, o desenho é indicado. Dependendo da situação, já é um outro tipo de técnica e material que nós chamamos de modalidades. Então, quais são as modalidades da arte-terapia, por exemplo? Veja, a arte-terapia, ela envolve as 4 linguagens artísticas: a cênica, a visual, a dança e a música. São essas 4? 4 linguagens. Nós colocamos hoje como artes visuais porque ela abrangeu, né? Ela é muito maior do que apenas a parte plástica
que é a materialidade com aqueles materiais que nós já conhecemos, e hoje em dia existe o vídeo, a fotografia, enfim. Então, e as modalidades, Viviane, são as técnicas, os materiais, os caminhos que nós podemos explorar, trabalhando simbolicamente, que é a base da arte-terapia, da expressão de produção simbólica na arte-terapia, o que constitui, em várias dessas linguagens. Então, por exemplo, nós temos a modalidade expressiva do desenho, do recorte e colagem, da pintura, da tecelagem, são modalidades. Dentro da dança, nós temos o movimento corporal, não especificamente uma dança coreografada. Depende da necessidade da pessoa? Sim. A aplicação dessas modelagens, digamos assim? Sim, absolutamente. Cada caso, como se diz, é um caso. Sim. Porque nós trabalhamos com o universo interior de cada pessoa. Não existe, digamos, uma receita pronta. Por exemplo, eu sofri um trauma há algum tempo. Mas um trauma específico, sei lá, alguma coisa um bullying na escola, não sei. Específico porque eu era muito alta. Estou dando um exemplo. Não quer dizer que seja tal modelagem adequada a mim. Não, depende do como a pessoa se comporta. Exatamente. Dependendo daquilo que a faz necessitar organizar dentro dela. Ou superar, ou destravar. Viviane, autoestima está dentro de um contexto de vida de bem-estar. Dentro disso, nós temos também a estrutura interior, ou a superação de traumas, como você falou, ou levar a pessoa, por meio do processo terapêutico específico da pessoa, a ela se organizar internamente e, digamos, fazer as pazes, ficar de bem com ela. Esse ficar de bem é um processo natural que vai ocorrendo, por isso é terapêutico, por isso é terapia, não só terapêutico, mas é terapia, e que com o passar do tempo, esses conteúdos internos são reorganizados ou ressignificados. Não quer dizer que você nunca mais vai ter problema na vida, mas o teu olhar com relação a você muda. E isso diante do que está fora de você muda. Eu gosto sempre de colocar que em arte-terapia nós lidamos com o sagrado. O que é o sagrado? O sagrado é o que existe em cada um de nós e precisa ser respeitado. Esse respeito quer dizer ser reconhecido na sua existência, porém com sutileza, sem cobranças, sem julgamentos, e fazer com que nós, ou mesmo o cliente, porque nós estamos dentro de um contexto, né, como profissional, mas com um olhar sensível, uma escuta sensível e uma proposta de fazer expressivo sensível a cada pessoa. Então, nós, pelo processo, a terapia leva a um encaminhamento deste reconhecimento da pessoa por si e em si. E de si. E como descobrir qual que é a melhor, digamos assim, modelagem, o melhor processo para mim? Nós temos que ter um objetivo. Esse objetivo advém da pessoa ou dos orientadores dessa pessoa, no caso as crianças. Dentro desse objetivo, nós trabalhamos as perspectivas que compõem esse objetivo. Aí nós vamos a uma pesquisa. Aí entra o conhecimento científico do arte-terapeuta, necessariamente, para buscar o que eu comentei, as propriedades terapêuticas mais adequadas via técnicas e materiais. Me dá um exemplo, assim, de um tratamento, né? Tratamento, posso dizer. Sim. Um tratamento que você tenha feito dentro da arte-terapia, só para a gente conseguir visualizar como é que funciona. Claro. Eu vou retomar o exemplo da depressão e do luto. Porque o luto não quer dizer necessariamente a perda de uma pessoa, né? Nós podemos passar por lutos em diversos aspectos. Até, né? O que acontece? O que ocorre quando a pessoa está num processo de luto?
ela perdeu alguma coisa. Então, em arte-terapia, nós trabalhamos as polaridades. A visão do arte-terapeuta sobre o objetivo recorrido a ele está nas polaridades. O que vem a ser isso? Se você está no momento de luto porque você perdeu, seja o que for algo importante para você, aquela perda gerou um vazio. Então, se existe um vazio, o oposto, digamos, né, o antídoto para você equilibrar esse vazio é preenchê-lo. Então, nós vamos buscar nas modalidades artísticas, dentro das linguagens, as técnicas e materiais que promovam no seu fazer expressivo, materializando, concretizando esse preenchimento de vazio. A arte-terapia, Viviane, é simbólica. Nós precisamos trabalhar o simbólico. Por quê? Porque o simbólico é a fala do inconsciente. Você pode estar elaborando algo, obviamente consciente do que você está fazendo, porém a imagem possui uma fala que vai muito além dos filtros egóicos. O que são filtros egóicos? É o teu próprio pensamento naquele momento. É você consciente daquilo que você está elaborando. Mas, como nós, arteterapeutas, temos um preparo específico para ir na pesquisa do simbólico, porque a arteterapeuta não acha, não interpreta, porque se você acha ou interpreta, primeiro, você está se colocando como pessoa, e nós somos profissionais. Segundo, o cliente está desenvolvendo um processo que é absolutamente dele, e nós não podemos interferir. Quando você julga, você informa. Mas você analisa. Analiso em termos de pesquisa. Então, nós temos materiais e também temos estudo no decorrer do nosso preparo nos cursos credenciados em arte-terapia, que tem uma exigência diferenciada de cursos que não são credenciados pela União Brasileira de Associações de Arte-terapia. A qual você é vice-presidente? Sim, eu sou a segunda vice-presidente atual. Cabe a nós, arteterapeutas, irmos ao estudo daquela imagem produzida naquela produção expressiva. Isso, sessão a sessão. Adequa, né? Se encaixa no emocional mesmo. Sim, porque muito do que acontece conosco está voltado ou ligado dificilmente, porque nós somos seres integrados, né? Nós temos, em arte-terapia, nós chamamos de 3 corpos, segundo Jung. A minha formação está dentro da linha junguiana, não que a arte-terapia seja especificamente junguiana, não é, mas a minha é. Então, nesse caso, Jung nos apresenta como constituídos em 3 corpos: o vivido, o experienciado e o representado. O que acontece em nosso corpo físico, ou corpo representado, são falas internas, que advêm de processos internos, ou do nosso próprio histórico de existência e também do nosso histórico como seres que um dia nasceram e estão desenvolvendo a sua caminhada. Então, nós precisamos considerar, e aí vem o sagrado, que nós estávamos conversando anteriormente. Isso tudo precisa ser considerado com um olhar não julgamento. E fazer com que seja possibilitado à pessoa, seja ela da idade que for, esse aceite, esse acolhimento, e não como uma culpa, ou um processo de quase que autoflagelação. Até para dizer sobre isso, quantos casos de automutilação nós recebemos? E quando você mutila, é porque você não está satisfeito com aquilo. Sim. Então, existe um ponto muito importante de você ser levado a compreender o que está levando você até aquela situação. Você falou em integrativo, né? A arte-terapia, ela faz parte das práticas integrativas. Sim. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, ele oferece esse tipo de
de terapia? Oferece, mas infelizmente nem em todos os locais ainda. Nós estamos ainda num processo de estruturação nesse sentido. Então, o Ministério da Saúde reconhece a arte-terapia. Reconhece? Reconhece. E o SUS também. Em alguns estados do Brasil, nós já temos a arte-terapia como prática em CAPS. E em situações via concursos públicos. Né? Então, nós estamos ainda nesse caminhar já bastante evoluído, bastante estruturado, via União Brasileira das Associações de Arte-Terapia, que é o órgão máximo regulador da arte-terapia no Brasil, na qual, no momento, eu faço parte, né, da segunda vice-presidência. E com relação a isso, eu posso colocar também, para que haja um entendimento maior sobre o que vem a ser essa UBAAT, né? 14 estados brasileiros possuem a sua associação de arte-terapia. Esta associação é criada, é fundamentada por arte-terapeutas que estão, no caso, formados ou credenciados em cursos de arte-terapia reconhecidos pela UBAAT. Mas, por exemplo, eu tenho interesse em fazer, né, em praticar a arte-terapia. Onde procurar o serviço, por exemplo? Todas as associações, inclusive a UBAAT, possui um site. Ah, tá. No site consegue? No site de cada consegue. estado? Exatamente. Então, o caminho mais fácil é você acessar o site da UBAAT, www.ubaat.com. Você acessa o site. No site da UBAAT tem os demais sites de todas as associações. Simplifica o caminho ali. Claro. Aí, dependendo de onde você está, você já faz o contato direto, porque as associações possuem seus contatos também, né? E dentro disso, além disso, no site da UBAAT tem todo um histórico de existência da arte-terapia, não só no Brasil, mas no surgimento, no cenário internacional. A ponto de agora, se você me permitir, claro, eu possa anunciar que dia 6, a próxima quarta-feira, nós estaremos em Brasília, no acompanhamento da votação da última comissão do Senado, para que, conseguindo esse sim, consigamos a regulamentação da arte-terapia, e o próximo passo é o ok da Presidência da República, e aí nós nos tornamos profissão regulamentada. Aí vamos ter os nossos conselhos, enfim, como as Hoje ela demais. não é regulamentada. Hoje ela é profissão dentro de âmbito de ocupação. Ah, tá. Então, nós somos profissionais. Sim, sim. E já somos reconhecidos por sermos ocupação. Mas viremos, e assim desejamos, virmos a ser regulamentados. Que dê tudo certo e boa sorte, que né, ótimo. Nessa empreitada. É o que esperamos. E para quem nos assiste agora e está acompanhando a nossa entrevista, o nosso bate-papo, o que você falaria, assim, de uma maneira resumida, o que a arte, juntamente, claro, com a terapia, pode proporcionar à pessoa? Descobertas e transformações. E a nossa vida é feita disso, né? Descobertas, transformações, é o que faz a nossa evolução acontecer dentro de uma proposta de saúde. Porque saúde não é só você não estar sentindo uma dor, né? Saúde é você estar em equilíbrio. Então tá, Mariel, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, seja sempre bem-vinda. E para você que nos acompanhou até agora, obrigada pela sua companhia, até o próximo.